Olá, saúdo a todos, desejando que todos estejam bem guardados na paz e no amor de Cristo. Agradecendo pela oportunidade que temos de novamente nos encontrar, mesmo que virtualmente, por mais que nesse momento estejamos tão desejosos de nossos encontros presenciais, Deus nos dá a oportunidade de louvar e adorar seu nome em meio virtual. Nestes momentos tão difíceis, tão desafiadores e tão complexos que estamos vivendo, muitas vezes nós cristãos refletimos sobre o que Deus espera de nós nesses momentos. Muitas vezes conversamos sobre isso em nossos estudos, no culto, e me vem em mente, nesses momentos, um versículo que está em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Esperança, paciência, oração. 3 palavras que estão muito presentes neste versículo e que me remetem ao que Deus espera de nós cristãos nesse momento. A esperança vem de Cristo, vem da cruz, a esperança de uma outra vida, de uma nova vida. A paciência que precisamos ter e precisamos compartilhar com as pessoas, na nossa comunidade, na nossa missão. E a oração, pois unidos em oração, somos uma comunidade. Então deixo esse versículo como mensagem para iniciarmos o culto de hoje. Estamos unidos em Cristo. Querido e bondoso Deus, nos dirigimos a Ti em oração, Senhor,
para humildemente pedir que esteja conosco durante este momento de culto, abençoando e conduzindo todas as pessoas que aqui estarão falando e louvando em Teu nome, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que continue nos utilizando como instrumentos da Tua paz e do Teu amor neste mundo, para levar a mais e mais pessoas a esperança que somente em Ti, Senhor, é verdadeira. Agradecemos por todas as oportunidades que tem nos dado aqui no IPI Bom Jesus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Somos desafiados a proclamar a vida de Jesus, marcada pelo amor e perdão em nosso dia a dia, produzindo aceitação, entrega e cuidado mútuo em nossos relacionamentos. No Evangelho, sempre que Cristo encontra cenários de morte, a vida de Cristo vence a morte. O apóstolo João afirma que Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Dia 25 de abril, toda a IPI do Brasil se unirá para celebrar e proclamar mais vida. Vamos juntos refletir e viver a influência da vida de Cristo. Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu quero te desafiar a pensar no seguinte: como foi que você chegou a Cristo? Talvez teu pai, tua mãe, avô, avó, ou mesmo um amigo, uma amiga, possa ter sido o meio pelo qual você conheceu Jesus Cristo, o Evangelho. A boa notícia de que nós podemos reconhecer que a vida que temos é dádiva dele e passamos a viver uma vida abundante em Jesus. A verdade é que nós recebemos o Evangelho de Jesus por meio de relacionamentos. Um relacionamento que se iniciou pela decisão do próprio Deus e resolveu nos amar, dando o primeiro passo em nossa direção por meio de Jesus. Um grande amigo e pastor, o Caio Batista, certa vez ele disse: o Evangelho é o movimento de Deus em direção ao ser humano. O nosso desafio é sermos este movimento, a voz, as mãos, os pés de Deus em nossa direção, em direção ao ser humano, aos familiares, aos amigos, todas aquelas pessoas que estão no nosso caminho. Aceite esse desafio, apresente às pessoas Jesus Cristo, o Evangelho, se importe com elas, se envolva com elas, ore pelos seus amigos, compartilhe as celebrações de domingo com seus amigos, estejamos juntos nessa missão, aceite esta missão. Deus te abençoe. Olá, estamos encerrando a série É Preciso Saber Viver. Com certeza, em tempos difíceis como o nosso, precisamos aprender como viver nesse mundo. E a Bíblia nos oferece uma imagem muito poderosa para isso, a de Jesus como pastor e nós como ovelhas. Em outras palavras, para você saber viver, você deve considerar seriamente ser pastoreado por Jesus. Agora, o que significa em termos práticos ter Jesus como pastor, ou mais especificamente, o bom pastor? É sobre isso que vamos falar hoje. Então eu te convido a me acompanhar em alguns versos da passagem bíblica de João 10, a partir de uma cena do filme Jesus, o Filho de Deus. Vamos lá? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho,
Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus estava falando dessa maneira, a sua audiência conhecia bem Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Salmos 23, sem dúvida, é uma passagem preferida para funerais ou para confortar pessoas tristes. Eu, inclusive, como pastor, muitas vezes tento confortar as pessoas com outras passagens, mas quando Salmos 23 é lembrado, as pessoas são sensibilizadas, elas são tocadas intimamente. Por que isso acontece? É porque a imagem do grande pastor é muito profunda. O grande pastor é aquele que me leva para lugares tranquilos, é aquele que restaura o meu coração dolorido e machucado, é aquele que me fornece completa segurança, profunda satisfação e paz. Ele toca no âmago da minha alma e desperta os meus maiores sentimentos. Quando Jesus usa essa metáfora do bom pastor, com certeza ele traz à memória dos ouvintes todo o poder de Salmos 23 e diz: eu sou esse pastor. Perceba o impacto disso, ele toca o âmago do ouvinte e diz: aqui estou eu, meu amigo, eu sou o grande pastor, eu sou aquele que você procura. A Bíblia frequentemente usa a figura do pastor com suas ovelhas para se referir ao relacionamento de Deus com o seu povo. Agora, você consegue perceber realmente o que significa ter Deus como pastor e por que Jesus usa essa figura para se autodescrever? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque essa ideia de pastor que Jesus está trazendo, muitas vezes ela nos escapa. Não apenas porque Salmos 23 talvez seja o capítulo mais famoso da Bíblia, e deveria ser mesmo, mas porque, na verdade, nós temos um entendimento vago do que significa Deus e, consequentemente, Jesus como um pastor. Então eu gostaria de desafiar você a considerar Jesus de fato como teu pastor, com todas as implicações do que isso significa. Isso é saber viver. Então, eu vou falar de duas coisas hoje. O que significa Jesus como pastor? E depois, como Jesus pode se tornar de fato o bom pastor da tua vida. Vamos iniciar com o que significa ter Jesus como pastor. Jesus, sem dúvida, é um pastor. Mas é importante você lembrar que nós estamos falando sobre o Antigo Oriente Próximo. Lá esse conceito de vocação de pastor não é o mesmo de uma fazenda aqui no nosso meio. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está nos dizendo que ele tem de ser tudo para nós. Porque quando a Bíblia fala sobre o povo ou as pessoas como ovelhas, como ela faz com frequência, temos de entender que ela não está lisonjeando.
Falei sobre isso algumas semanas atrás, quando tratamos da parábola da ovelha perdida. Para o mundo de Jesus, a ovelha não era considerada um animal fofinho e bonitinho, como nós achamos hoje, mas era um animal estúpido e desamparado. Por quê? Porque a ovelha facilmente perde a direção, ela cai na beira do penhasco para pegar uma grama qualquer, ela é facilmente caçada por lobos e outros animais, e se você encontra quando ela se perde, ela não facilita a tua vida, não. Ela não fica alegre, animada como um cachorro ficaria e se joga nos teus braços. Não, ela se debate, tenta fugir. Você tem que amarrá-la, colocar nos ombros e levá-la para casa. Esse é o comportamento típico da ovelha. Então, quem é o pastor? O pastor é alguém que cuida da ovelha, ele vive com ela. O pastor nunca desgruda do rebanho, ele está sempre preocupado com ele. O pastor não vai para casa, não o tipo de pastor que Jesus está falando aqui. O pastor vive como a ovelha vive, pois ele dorme junto dela, está atento a tudo que acontece com ela. O pastor faz tudo para a ovelha. É o protetor, o provedor, o veterinário, o líder, o guia e o dono. O pastor, enfim, é tudo para a ovelha. Agora eu quero realmente considerar o que isso significa para nós de maneira prática. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você admitisse esse fato. O pastor tem de ser tudo para você. Eu sei que soa maravilhoso dizer que o Senhor é o meu pastor. Eu sei que muitas pessoas realmente choram quando lemos Salmos 23. A imagem provoca nelas uma certa nostalgia, lembra dias felizes, talvez até sentadas no colo dos seus pais. Mas o ponto aqui é que nós realmente não encaramos o fato do que significa dizer que o Senhor é o meu pastor. E significa exatamente isso. Ele tem que ser tudo para mim. É como lemos em João 15, Jesus dizendo: sem mim nada podem fazer. Mas nós não acreditamos nisso. Tudo em nosso coração parece que milita contra isso. Nós preferimos a ideia do pastor que apenas tem a ver com ternura e afetividade. Eu posso até dizer que a verdade sobre o pastor nos deixa tremendamente desconfortáveis. O fato é que o nosso coração, basicamente, acredita que se você é uma pessoa boa, mais inteligente que a maioria e que consegue tomar boas decisões na maior parte do tempo, você não quer um pastor. O que você quer? Você quer um tipo de consultor, alguém que apenas possa vir até você quando você precisar de alguma coisa. Gente, um pastor é diferente, completamente diferente. Encare o fato de que você precisa de um pastor na tua vida e não de um consultor. Você tem que admitir que você não é bom o suficiente, que você não pratica as coisas como deveria, que você vive se arrependendo daquilo que você faz. É como quando o médico avisa você da sua condição física, que você não pode comer mais sal porque vai alterar a sua pressão. Então, você admite o fato e diz que é verdade, mas no dia a dia a prática é outra. Você não diminui o sal na comida, você não vive essa verdade. Você até admite que isso é verdade, mas você não vive como se fosse verdade. Da mesma maneira, você pode admitir que você precisa de um pastor, mas não vive o dia a dia como se Jesus fosse realmente o pastor, como se ele fosse mais do que um consultor. Então eu te pergunto, você está disposto a deixar Jesus ser de fato o pastor da tua vida? A ele levar você a pastos verdejantes e águas tranquilas, a experimentar a vida em abundância que ele está propondo? Se a tua resposta for sim, fica atento ao que nós vamos falar agora. Eu quero sugerir aqui que você faça o seguinte: pratique ser pastoreado. O que você tem que fazer é simples. É como diz o pastor Timóteo, são apenas 4 letras. Obedecer.
Sim, obedecer a Ele. E eu vou destacar duas maneiras de você obedecer a Jesus de forma que Ele se torne verdadeiramente o teu pastor. Obedecer intimamente e obedecer alegremente. É verdade que você tem que obedecer a Ele de outras maneiras também, mas para você praticar a presença dEle como um pastor em sua vida, você tem que obedecer a Ele fundamentalmente de maneira íntima e alegre. Vamos começar então com a obediência íntima. O que significa obediência íntima? Significa que a ovelha não pode dizer para o pastor: ok, você pode me ajudar aqui, mas aqui não é necessário, porque aqui é o meu trabalho, eu posso fazer isso do meu jeito. A nossa tendência é dizer para Deus o seguinte: olha, nessa área eu realmente preciso da sua ajuda, eu ficaria muito feliz em ouvir a sua opinião e até de você interferir, mas por favor, tira as mãos dessa outra área, porque essa área é minha. Eu vou dar um exemplo. Alguém me contou uma vez que em um aconselhamento, um homem falou que estava se sentindo mal por esconder fotos de seus amores secretos da sua esposa, mas o motivo do seu incômodo era o seguinte: porque se ela descobrir, disse ele, eu não terei mais como olhar para ela. Agora, o que ele quis dizer por não suportar o contato visual com a esposa é que ele tinha excluído ela de parte da sua vida. Veja, não existe áreas na sua vida em que você gostaria de esconder de Jesus. Você diz: Senhor, aqui eu preciso da sua ajuda. Aqui sim, nessa área, nessa e nessa. Mas nessa outra área específica eu não quero, porque senão eu não vou conseguir olhar nos seus olhos. Pense bem, não existe áreas assim na sua vida onde você exclui Jesus, onde você nega a Ele o pastoreio. Faça uma lista das áreas: social, sexual, profissional, financeira, familiar. Quem sabe você entregou para Jesus a sua família, mas não os seus negócios. Na família, você exige que todos sigam um padrão de moralidade, mas na sua profissão, no seu trabalho, você age de forma que não olha nos olhos de Jesus. Ou quem sabe você entregou para Jesus a tua vida financeira, você administra bem o seu dinheiro, é honesto, é generoso, mas você tem uma mágoa persistente de alguém. A ofensa feita contra você não te deixa e você quer resolver do seu jeito. E ali você não envolve Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Se existem áreas na tua vida que você exclui de Jesus, então você não é ovelha. Ou então, em outras palavras, você não está tratando Jesus como um pastor. Perceba que é absolutamente crítico no relacionamento entre ovelha e pastor o acesso a todas as áreas da sua vida. O pastor, gente, é alguém íntimo, em quem você confia e que deve estar presente sempre com você. Não existe área na qual ele possa ser excluído. Se você o considera apenas, por exemplo, como um rei, ou apenas como um pai, ou apenas como um juiz, ou um amigo, se ele for apenas uma rocha, um refúgio, um guerreiro, por mais fortes e reais que sejam essas imagens, você vai dar a ele apenas uma parte da sua vida. Mas um pastor, isso não é possível. O pastor tem acesso a tudo. Não existe área que ele possa ser excluído, nenhuma. Não importa, portanto, se você tem vergonha, não importa se você acha irrelevante, não importa se você acha desnecessário. O fato é que Jesus, como pastor, deve ter acesso a tudo. Querer ser pastoreado de maneira completa é um movimento fundamental para ser ovelha. E para você viver esse pastoreio de maneira efetiva e real, você deve praticar a obediência íntima. Agora você precisa praticar também, eu diria até ao mesmo tempo, a obediência alegre. E o que isso quer dizer? Observe os versículos 11 a 13 de João 10. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas.
Jesus diz aqui que não é mercenário. Algumas traduções usam essa palavra ao invés de assalariado. Ou seja, ele não trabalha pelo dinheiro, ele é o proprietário. A pessoa que trabalha apenas pelo dinheiro é diferente do dono, ainda mais no caso da criação de ovelhas. O assalariado é o tipo de pastor que basicamente está com as ovelhas pelo que pode tirar dela. Ele não tem ligação afetiva nenhuma com as ovelhas, e sim com o dinheiro que vai receber por estar com elas. Jesus disse que não é esse tipo de pastor, ele é o proprietário da ovelha. E no Oriente Antigo, a riqueza do pastor era a ovelha. Ela era a sua alegria, o seu orgulho, honra, era a sua riqueza. Era mais do que um negócio. Essa é a imagem que Jesus está puxando aqui. Então Jesus está, na verdade, dizendo para nós o seguinte: você é minha alegria, você é o meu orgulho, é a minha glória. Essa é a razão pela qual Paulo destaca lá em Efésios 1 que a igreja é a glória completa de Deus. Mas também eu quero que você preste atenção aqui, é a razão pela qual Paulo em Efésios 4, quando trata sobre santidade, vai dizer o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Essa expressão ela é muitas vezes mal interpretada. Associamos tristeza de Deus com rejeição de Deus. Alguns, quando querem dar bronca nos filhos, falam assim: não faça isso porque senão Deus vai ficar triste com você. Ou seja, vai ficar desapontado, vai virar o rosto para você e pode até te punir. Mas o sentido de entristecer não é isso, ele tem a ver com sofrer uma perda pessoal muito grande, exatamente por causa do seu grande amor por você. Então, se você entender que Deus é o seu pastor, a razão de você obedecer a Ele é porque Ele quer o melhor para você. Ele ama você e ficará despedaçado, ficará extremamente triste se ver você fazendo alguma coisa que vai machucar você. Nós que somos maus, muitas vezes agimos assim com os nossos filhos. Imagina Deus, que é a própria expressão do amor, da graça e da bondade. Portanto, se você considerar Jesus como o bom pastor da tua vida, você vai ouvir ele dizendo: você é a minha alegria, você é a minha honra, e todos os meus mandamentos para você são simplesmente expressão do meu comprometimento com a sua alegria e com a tua vida. Se você entender isso, meu amigo, essa aceitação de Jesus se torna uma ignição na sua vida, a motivação pela qual você faz qualquer coisa. E o que costumamos dizer insistentemente: o religioso obedece para ser aceito, mas o cristão, aquele que vive pelo Evangelho, obedece exatamente porque é aceito. Praticar a obediência alegre, portanto, significa confiar nos caminhos apontados por Cristo, porque acreditamos que nós somos a sua alegria. Como bom pastor, Jesus vai nos guiar a pastos verdejantes e a águas tranquilas, mesmo que o caminho à nossa frente muitas vezes seja desconfortável para nós. Eu sei que é uma luta para nós deixar que isso nos dirija, que isso seja o motivo pelo qual nós levantamos toda manhã. Mas é um exercício que nós podemos praticar. Diante de toda situação, afirme a você mesmo: eu sei que o meu pastor me ama e que a sua honra está ligada à minha honra, que a sua alegria está ligada à minha alegria, e que todas as coisas que ele pede para eu fazer, eu sei, eu acredito, são simplesmente expressões do seu compromisso com a minha alegria. Eu vou finalizar essa mensagem mostrando a maior motivação para confiarmos no pastoreio de Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O que isso significa? Que se Jesus é um pastor,
conhece você completamente. Ele conhece você até o fundo da sua alma. Você nunca vai conseguir surpreendê-lo. Ele está dizendo que você tem um pastor que conhece você dos pés à cabeça, até o fundo da alma, exatamente como você é. O pastor conhece as suas ovelhas de fora para dentro e mesmo assim ele dá a sua vida por você. Perceba como é libertador essa percepção, a de você saber que o pastor conhece você até o fundo da alma e ainda ama você. E diz que dá a sua vida por você. Por isso você pode obedecê-lo intimamente e alegremente. Por isso você pode confiar nele. Olha que interessante, existem 2 tipos de palavras gregas que você poderia usar nessa passagem para traduzir pelas ovelhas. Uma delas é apesar de. Então Jesus está nos dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor, eu entrego a minha vida apesar das ovelhas. Eu tomo o seu lugar mesmo sabendo quem você é. Isso que Jesus está dizendo. Percebam, Jesus se gloria em nos substituir. Ele diz: eu morri na escuridão para que vocês possam viver na luz. Eu tomei a tua cruz para que vocês possam ter a minha coroa. Eu tomei a tua punição para que vocês possam ter a minha recompensa. Eu morri apesar de vocês. Ele sim. Ele diz: sim, as ovelhas são tolas e são rebeldes, mas elas são a minha alegria, elas são a minha glória. Eu as amo apesar de seus erros e dou a minha vida por elas. Então, se você perguntar a Jesus: o que você está fazendo nessa cruz? Por que deixou o Pai abandonar você? Por que você poderia ter evitado tudo isso? Você era inocente. A resposta é simplesmente essa: pelas ovelhas. Eu entrego a minha vida voluntariamente pelas ovelhas. Esse pastor jamais vai dizer: não aguento mais o meu trabalho, as ovelhas são estúpidas e desastradas demais, os lobos estão sempre atacando e elas não ajudam em nada. Não, você jamais vai ouvir isso de Jesus. Cuidar das suas ovelhas é parte do seu trabalho. Não importa quão confuso você seja, não importa a tua estupidez, não importa o quão encrencado você esteja, não importa o teu pecado. Ninguém pode separar você das suas mãos. Ele ama você porque ele ama você. Então, gente, descanse nele. É tudo que te cabe fazer nesse momento. Descansa em teu pastor, sabendo que ele é um pastor que chama você pelo nome. Ou seja, te conhece intimamente e se alegra em te salvar. Quando você se der conta disso, toda a sua vida vai ser diferente. Nas palavras do Brennan Manning, Jesus te ama pelo que você é e não pelo que você deveria ser, porque você jamais será como deveria ser. Então não se constranja em se assumir como uma ovelha e permitir Jesus pastorear realmente a tua vida. Esse é o caminho para saber viver. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu te dou graças porque Tu nos ama assim de maneira tão constrangedora para nós. Tu conhece cada parte do nosso ser, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto e aquilo que está evidente. E mesmo assim Tu nos ama, isso é maravilhoso. Então por isso nós queremos, Senhor, ser guiados por Ti. Nós queremos, aqui em nome de Jesus, nos assumir como ovelhas para que Tu nos guie às águas tranquilas e nos guie aos pastos verdejantes. Nós confiamos que, apesar de nós não entendermos muitas vezes o caminho que seguimos, nós sabemos que podemos confiar em Ti. Então queremos realmente obedecer a todos os Teus mandamentos, as Tuas orientações. Queremos aprender a obedecer, queremos Te seguir, somos Teus discípulos amados. Queremos afirmar isso aqui, Deus, e dizer, Senhor, que Te agradecemos, porque o Teu amor realmente nos constrange. É em nome de Jesus que nós oramos.
Amém. Gostaria de encerrar esse culto orando pela tua vida e em seguida invocando a bênção do nosso Deus. Ó Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que tu esteja abençoando a cada um que me ouve nesse momento. Que tu possa abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, possa abençoar os relacionamentos que o envolvem. Possa trazer, Senhor, refrigério àquele que está com o coração aflito, aqueles que perderam pessoas amadas, como é o meu caso. Eu peço, Senhor, que tu esteja trazendo alívio, esteja sempre trazendo esperança para cada um de nós. Nós colocamos a nossa vida diante de ti, dependemos de ti, ó soberano, bondoso e maravilhoso pastor. Então eu entrego a minha vida, bem como a vida de todos que estão aqui nas tuas mãos, sabendo que tu nos guia em momentos difíceis como os que estamos passando agora. E aguardamos, Senhor, a tua ação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.